Volta mais uma vez a violência no Oriente Médio. As hostilidades voltaram a surgir em uma das regiões mais quentes e estratégicas do mundo. O conflito direto entre Israel e Irã explodiu depois que o Irã bombardeou o solo israelense com uma combinação de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones. No entanto, você provavelmente já sabe disso. O que talvez não saiba é por que tudo isso está acontecendo, de onde vem toda essa confusão, porque Israel e Irã são inimigos irreconciliáveis e o que vai acontecer a partir de agora. Então vamos lá, acomodem-se, que eu vou explicar agora mesmo. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente até a fundação do Estado de Israel, em 48. Naquela época, Israel tinha muitos inimigos, basicamente todos os países ao seu redor, como Egito, Jordânia, Síria ou Iraque. No entanto, o Irã não estava entre os maiores inimigos de Israel naquela época. Na verdade, sob o reinado do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã mantinha uma postura neutra ou até cordial em relação ao novo Estado judeu. Aqui se aplicava o ditado: "O inimigo do meu inimigo é meu amigo", pois ambos os países compartilhavam inimigos. No entanto, essas relações começaram a se deteriorar com o tempo, especialmente à medida que os ventos políticos no Irã começaram a mudar. A população iraniana, cada vez mais insatisfeita com o autoritarismo do Shah e sua proximidade com o Ocidente, começou a se voltar para os chamados revolucionários, liderados pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. No entanto, da noite para o dia, tudo mudou. Em 79, a população iraniana, cansada do autoritarismo e da corrupção do Shah e seu governo, explodiu e deu início a uma revolução islâmica, na qual os ayatollahs tomaram o poder, proclamando a República Islâmica do Irã. E quem eram os ayatollahs? Clérigos xiitas de alto escalão que rejeitavam a ocidentalização da sociedade iraniana e buscavam o retorno às leis islâmicas tradicionais. Aqui é importante entender que o Shah era aliado dos Estados Unidos, algo que os ayatollahs não estavam dispostos a aceitar. Assim, os ayatollahs liderados pelo famoso Khomeini derrubaram o Shah, assumiram o poder e mudaram completamente o Irã, instaurando uma teocracia. Khomeini adotou uma postura abertamente hostil em relação a Israel, marcando uma mudança de 180 graus na política externa iraniana. Essa mudança não foi apenas retórica, mas se traduziu em ações concretas, como o fechamento da embaixada israelense no Irã e a abertura de uma embaixada palestina. O recado era claro: nada de concessões para os judeus. Khomeini próprio qualificou Israel como um inimigo do Islã e um câncer. As relações anteriores entre Irã e Israel incluíam cooperação militar, venda de petróleo e projetos agrícolas. Com a Revolução, esses laços foram cortados. O Irã fechou os canais de comunicação com Israel e começou a desenvolver uma estratégia que persiste até hoje: financiar e apoiar qualquer um que queira prejudicar Israel. Dessa forma, o Irã se dedicou a apoiar movimentos e grupos opostos a Israel, como a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e mais tarde, o Hezbollah no Líbano, com quem Israel travou uma guerra em 2006. O Irã também apoiou o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, com os quais Israel tem tido conflitos desde a primeira intifada no final dos anos 80, além do regime de Bashar al-Assad na Síria. Israel realizou inúmeros ataques aéreos na Síria contra forças iranianas e do Hezbollah, com o objetivo de evitar que o Irã estabeleça um corredor terrestre para o Líbano e posicione armamentos avançados perto de suas fronteiras. Por sua vez, Israel não ficou de braços cruzados. Além de tentar enfraquecer os grupos próximos ao Irã em toda a região o máximo possível, recorreu à guerra cibernética e à espionagem, com ambos os países lançando ciberataques contra infraestruturas críticas e sistemas de informação do outro. Mas se há algo que provocou tensões acima de tudo, foi o programa nuclear iraniano,
compreensível após as múltiplas ocasiões em que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel seria destruído. Durante este século, o Irã avançou bastante no enriquecimento de urânio e parece que, embora ainda não o tenha, está muito perto de poder produzir armas nucleares. Israel e o Ocidente têm tentado parar este programa nuclear de todas as maneiras, aplicando severas sanções contra o Irã e até mesmo atrasando-o por vários anos através de um vírus de computador conhecido como Stuxnet, que se acredita ter sido desenvolvido em conjunto entre Israel e os Estados Unidos. Além disso, Israel também foi acusado pelo Irã de estar por trás do assassinato de vários cientistas nucleares iranianos ao longo dos anos, com assassinatos realizados por bombas, tiros, entre outros métodos. Por fim, e não menos importante, também houve relatos de explosões e atos de sabotagem dentro do Irã, que afetaram sua infraestrutura nuclear e militar. Por exemplo, em julho de 2020, uma explosão danificou significativamente a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã. Embora Israel não tenha confirmado sua participação, é muito possível que estivesse envolvido. Assim, com tudo isso, as relações entre Irã e Israel se deterioraram ao longo do tempo. E agora, você provavelmente quer saber o que aconteceu desta vez e por que o Irã bombardeou o solo israelense. Para descobrir isso, precisamos voltar ao dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas realizou seu ataque a Israel, matando pelo menos 1.200 israelenses e mantendo centenas de civis como reféns. Como todos sabem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu respondeu a esse ataque com mão de ferro, iniciando uma campanha de bombardeios e uma ofensiva terrestre contra o Hamas em Gaza, que atingiu duramente a organização, mas também provocou uma carnificina entre a população civil e a destruição de grande parte dos edifícios e infraestruturas da faixa de Gaza. Bem, o Irã fez o possível para defender seus aliados palestinos, mobilizando todos os seus aliados que compõem o eixo de resistência, como os Houthis do Iêmen, as milícias xiitas iraquianas ou o próprio Hezbollah. Assim, sem se atacarem diretamente, a tensão entre Israel e o Irã aumentou para níveis inimagináveis. Desde então, os acontecimentos se desenrolaram de maneira tensa e incerta. Há alguns meses, lembramos que o Irã está sendo governado por uma ditadura teocrática e que Israel tem o governo mais ultranacionalista e extremista das últimas décadas. Bem, uma espécie de pacto não escrito de não se atacarem diretamente mudou em 1º de abril de 2024, quando a aviação israelense bombardeou um prédio adjacente à embaixada iraniana em Damasco, durante uma reunião militar de alto nível. O ataque deixou 16 mortos, incluindo o chefe das forças Quds, Mohammad Reza Zaghedi, e outros 7 oficiais. Para seu conhecimento, as forças Quds são uma unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, encarregada de realizar missões fora do Irã. Como era de se esperar, após o ataque e a morte do estimado general iraniano, os ayatolás prometeram vingança. Embora parecesse que a resposta iraniana poderia ter sido perdoada em troca de um cessar-fogo em Gaza, o Irã acabou respondendo. A questão agora é o quanto Israel irá escalar o conflito. Não se pode descartar que Netanyahu queira sangue e uma guerra aberta contra o Irã. O motivo por trás disso é poder forçar o Ocidente a apoiar Israel, especialmente depois que os Estados Unidos pediram aos israelenses um cessar-fogo em Gaza. Agora que você sabe de tudo isso, a pergunta é para você. Haverá uma guerra regional em grande escala entre Israel e o Irã? Os Estados Unidos se envolverão na defesa de seus aliados israelenses? Bem, vamos ver. Por enquanto, se você gostou do vídeo, já sabe, pode curtir, se inscrever e nos veremos nos próximos. Então é isso, um abraço e até a próxima.